Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um aviso aos acionistas de dividendos de Brasil Agro, trazer aqui os destaques operacionais de Vale, trazer aqui uma carta publicada pelo Lula a respeito do seu plano econômico que deu uma animada no mercado e trazer aqui o aviso aos acionistas de dividendos de Caixa de Seguridade. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com Brasil Agro, ela publicou um aviso aos acionistas trazendo o pagamento de dividendos. E os dividendos que foram ali declarados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi realizada no dia 27 de outubro, é no montante total de 320 milhões de reais, equivalente ali a 3,23 por ação. Com isenção de imposto de renda, afinal, se trata aqui de dividendos. O pagamento vai ocorrer a partir do dia 16 de novembro de 2022, então não irá demorar. Com base na posição acionária do dia 27 de outubro, ou seja, já foi a Datacom. Se você já tinha ações de Brasil Agro, você está dentro. Se você é um dos investidores de Brasil Agro, já vai deixando aí nos comentários. Sendo assim, sexta-feira, dia 28, as ações serão negociadas ex-dividendo. E veja só, esse aqui é um dividendo bem elevado, 3,23 por ação. Nas cotações atuais de 32 e 31, dá ali um dividend yield de quase 10%, 9,9%. Excelente dividend yield em apenas um pagamento. Sendo que no ano passado a companhia pagou apenas 2,62. Apenas não, porque já foi uma disparada, mas esse ano realmente a empresa se superou. É a maior pagadora de dividendos do setor agrícola da nossa bolsa, que tem aí apresentado um crescimento de seus proventos excepcional desde 2017, sendo que a companhia hoje está negociada num patamar de preço bastante interessante, um PL de 6 vezes lucro, só não está mais barata do que o ano passado, mas se você olhar para anos anteriores a companhia está bem descontada, assim como com uma relação preço-valor patrimonial um pouco acima de 1, ostentando aí um dividend yield de mais de 9% com esse pagamento. E vale ressaltar o seguinte, a companhia já havia ali pago um outro dividendo nesse ano, ela está pagando em alguns anos 2 vezes ao ano, em outros anos uma vez. Então espere uma vez, mas esse ano foi 2, só denotando a excepcionalidade desse ano. Então, se você somar aqui os dividendos pagos, isso aqui dá 5,24 por ação. 5,24 por ação, mesmo com toda essa valorização dos últimos 12 meses de 30%. Isso aqui dá um yield de 16%, uma paulada. E se você comparar aqui com a SLC Agrícola, a Brasil Agro está mais descontada em relação a preço ou valor patrimonial, o PL das duas está muito próximo, a SLC está mais barata em relação a EV/EBITDA, dividend yield disparado é a Brasil Agro. Questão de margens aqui, elas possuem margens muito próximas, mas a margem líquida da Brasil Agro é superior, significando mais eficiência nessa empresa, e o crescimento da Brasil Agro, tanto de receitas quanto de lucros, está sendo excepcional nos últimos anos. As duas empresas são as melhores da bolsa no setor agrícola, estão com preços muito próximos, só que a Brasil Agro paga mais dividendos e tem maior eficiência. Só que são modelos de negócios diferentes. A Brasil Agro não é uma produtora rural pura como a SLC Agrícola. A Brasil Agro tem como estratégia comprar propriedades rurais, realizar produção e mecanização a fim de valorizar essa propriedade e depois com uma valorização vender essa propriedade. Então o ganho de capital faz parte da estratégia de negócios da Brasil Agro, algo que não é prioritário aqui na SLC Agrícola, tá? Por isso que não seria uma diversificação burra você ter as duas ações, porque elas têm estratégias diferentes. São duas empresas diferentes. Assim como não é burrice você ter, por exemplo, Klabin e Irani na mesma carteira. Não é nenhuma recomendação de investimento. E se você quiser um vídeo mais detalhado sobre esse setor e sobre essas empresas, deixa aqui nos comentários. Continuando aqui em relação à Vale, ela teve um lucro ali de 4,45 bilhões de dólares no terceiro tri, superando projeções do mercado que estavam ali pessimistas em relação à empresa. O consenso seria de 2,7 bilhões de dólares, só que o EBITDA da companhia foi abaixo do consenso, um recuo de 47%. A receita foi de 9,9 bilhões de reais, recuando 19,5%, então caiu receita e EBITDA, mas ela teve um lucro interessante. E a queda na receita é a queda no preço e na demanda do minério de ferro, como a gente já sabe. A dívida da companhia acabou crescendo um pouquinho, mas nada preocupante. Lucro líquido superou inclusive o segundo trimestre de 2022, mas obviamente foi abaixo do terceiro trimestre de 2021. Lembrando que a companhia pagou ali mais de 3 bilhões de dólares em setembro a título de dividendos do seu capital próprio. Está com o programa de recompra de ações em andamento. As ações seguem em queda, mas foi recente compra ali da Cosan, ação que eu recentemente coloquei na carteira, e também aumentei minha posição ali um pouquinho em Bradespar. Ou seja, estou exposto hoje em Vale. E na minha visão não é nenhuma recomendação. Toda essa queda na demanda vai abrindo uma janela de oportunidade para um posicionamento em Vale. E a gente sabe que Cosan não entra para perder. Se
você pegar ali o histórico de Cosan, ela já foi muitas vezes questionada quanto às suas aquisições do passado. Só que ela sempre se mostrou como uma empresa que entra para, de fato, mudar a companhia adquirida. Mesmo que a participação da Cosan na Vale seja minoritária, a gente sabe que a Cosan não entra numa empresa para não ter nenhuma interferência. Ela quer se interferir para o bem da Vale. E quando digo interferir, não é no sentido pejorativo que muitas vezes essa palavra tem como conotação. Eu estou dizendo no sentido de participar do conselho, de participar das decisões da Vale, nesse sentido. Hoje Vale ali negociando abaixo dos R$ 75,00, na minha visão, é um excelente preço. Essa é a minha visão, não é nenhuma recomendação de novo. Negociado a um PL de 3 vezes lucro, mantém um alto dividend yield e não está negociado acima de 2 vezes seu valor de patrimônio. Sendo que historicamente, esse PL da Vale não se vê em anos anteriores. É claro que 2019 foi um ano atípico de PL negativo, mas atualmente a companhia voltou a operar de forma eficiente. E agora sim, finalmente focando no ISG, tentando mudar esse passado negro da Vale. Prosseguindo aqui em relação ao candidato Lula, ele publicou ali uma carta com um plano para a economia. E isso fez o quê? A bolsa subir com a especulação dessa carta dele. Ações de educação subiram, ações de varejo dispararam. Olha só aqui, ó. Varejo disparou 7, 8%. Até IRB disparou, então foi um dia atípico. Isso decorre dessa carta do Lula, que foi intitulada ali de Para o Brasil do Amanhã. Ele elencou ali 13 propostas para diferentes setores do país. Isso aqui era uma demanda da sociedade, porque até agora ele não tinha revelado quais seriam as propostas dele. Ele só tinha revelado ali alguns pontos esparsos e agora ele teria sido mais aberto, digamos assim. E o que animou o mercado, entre aspas, foi ali a promessa dele de combinar responsabilidade fiscal, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Essa afirmação aqui, combinar responsabilidade fiscal, anima investidores estrangeiros, já que o Brasil é marcado por não ter responsabilidade fiscal. Aí o Lula cita também nova legislação trabalhista, isso aqui particularmente me preocupa. Ele falou ali do programa Empreende Brasil, em que ele vai visar ali conceder crédito a juros baixos para trabalhadores das micro, pequenas e médias empresas. Vai ali promover o programa Desenrola Brasil para renegociar dívidas de famílias que estão inadimplentes. Ele pretende reajustar o salário mínimo acima da inflação. Ele reiterou a possibilidade ali do imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000. Isso aqui é uma proposta excelente, mas acho muito difícil de ser implementada. E fala ali também em uma política industrial de redução de taxa de juros. Dentre essas propostas aqui, a que mais me preocupa é a nova legislação trabalhista. A gente sabe que a intenção dele é revogar a reforma trabalhista que deixou o ambiente de negócios no Brasil mais livre. Mas enfim, o Lula está fazendo o papel dele de propor políticas de esquerda. Mas já deixa aqui nos comentários quais dessas propostas aqui você acha mais interessante de ser implementada no país caso o Lula venha vencer ali as eleições. E finalizando aqui com Caixa Seguridade, ela publicou um aviso aos acionistas com um dividendo muito interessante. Distribuição ali de 90% do lucro líquido ajustado até 30 de junho de 2022. Esses dividendos se referem então ao primeiro semestre de 2022. A companhia paga 2 dividendos ao ano, um a cada semestre, um payout mínimo de 90% que ela tem mantido ao longo dos últimos anos aí. Mais de R$1 bilhão em dividendos. Também, com resultados recordes, a companhia está conseguindo então distribuir quase a totalidade do seu lucro, como é uma tendência da Caixa Seguridade, 35 centavos por ação. A um preço médio aí de R$ 8,50, suponhamos. Isso aí dá um dividend yield de 4,1, 4,2% em um pagamento. Se você considerar que o outro pagamento também virá nesses patamares, você tem um dividend yield de pelo menos 8,5%, mesmo Caixa Seguridade cotada a 8,48. Agora imagine só, uma projeção de dividendo para esse ano de 70 centavos, que seria 35 mais 35. E se você tem um preço médio de R$ 7,00 e muita gente aí tem esse preço médio, se você for uma dessas pessoas, deixa aqui nos comentários. E aí você divide por 7, você tem aí um dividend yield de 10%. Esses dividendos serão pagos logo, 11 de novembro de 2022, o pagamento. Data de corte, 3 de novembro. E a data ex, um dia útil posterior, 4 de novembro. Você precisa ser dono das ações para receber esses dividendos até o dia 3 de novembro de 2022. Caixa Seguridade, que também anunciou outro provento nesse ano, mas se refere ao ano de 2021, que foi ali de 29 centavos por ação. Então você já percebe que houve ali uma evolução de dividendos. O payout de 90% foi mantido, só que, como resultado da empresa aumentou, mesmo mantido o mesmo payout, o que acontece com o dividendo por ação? Ele sobe. Por isso que boas empresas que possuem resultados fortes e crescentes, mesmo que mantida a sua distribuição, o dividendo por ação aumenta. E consequentemente você que se posicionou num preço inferior,
você obtém no futuro um dividend yield on cost superior. Sendo que Caixa Seguridade hoje não está exatamente uma pechincha a 8,50, principalmente porque fez IPO recente e o risco acaba sendo maior porque você não teve oportunidade de auditar como investidor essa empresa ao longo de pelo menos 5 anos. Por isso você precisa, para colocar o seu dinheiro numa empresa como esta, principalmente porque é inteiramente estatal, porque pertence apenas à Caixa Econômica, observar ali um preço máximo muito mais conservador. A companhia ali está com PL de 11 vezes lucro, não é exatamente uma barganha, como eu falei para vocês, e uma relação preço-valor patrimonial de 2,33 vezes. Se você comparar aqui com o BB Seguridade, ela ainda está mais descontada, principalmente na relação preço-valor patrimonial. E o dividend yield tende a ser superior também ao de BB Seguridade, porque BB Seguridade acabou subindo bastante. Mas no geral, os fundamentos das duas empresas são muito próximos. Só que de fato, a Caixa Seguridade hoje está mais descontada, paga mais dividendo, além do que possui contratos de mais longo prazo. O problema mesmo é o IPO recente e o fato de ser apenas da Caixa Econômica Federal. Eu, particularmente, até poderia pensar em colocar pouco do meu capital, no máximo 1% de Caixa Seguridade, mas um preço bem inferior, ali na casa dos R$7 aproximadamente. Pode ser que a empresa nunca volte para esses patamares? Pode ser, mas não tem problema, eu não fico me importando com isso. Afinal, a Bolsa de Valores brasileira é repleta de oportunidades. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, eu criei um quadro lá na minha área de membros associado Mirai, aula de indicadores. Já lancei ali uma aula referente ao PEG Ratio, indicador desenvolvido pelo Peter Lynch, um dos principais na sua análise fundamentalista. Eu também faço ali lives semanais às sextas-feiras. Então, se você tiver interesse, R$14,99 por mês, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você irá receber esses dividendos de Caixa Seguridade? E em relação a esses dividendos de Brasil Agro, o que você achou? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!